E aí, senhores, tudo bem? Trazendo aqui mais uma aula pra gente continuar aí com os suportes. Faltam muitos maguinhos. E eu tô tendo que pesquisar, jogar, me inteirar sobre os maguinhos pra vocês. E hoje a gente vai trazer a Nami, que é a esposa do Lucian. Quer dizer, não, pera. Que é aí mais um maguinho que a gente tem aí no LoL. E pra ser sincero, é um dos maguinhos que eu mais me divirto jogando. É um boneco que eu sempre critiquei, mas que hoje em dia eu tenho aprendido bastante o valor dela e que ela tem um piso bem alto, e um teto bem alto de expressão de habilidade. Ela não é fácil de jogar, mas se você é uma Nami que sabe se posicionar, sabe usar bem as habilidades, você tem muito potencial de estar aí carregando. Mas antes de falar disso, bora falar um pouco das skins. Eu gosto bastante da skin Nami Yara, que vocês podem ver, eu tenho, ela é toda chamativa, bem brasileira. A skin da Nami seria boa, é legal também, mas as outras skins dela acabam decepcionando um pouquinho. A Nami Cajado Esplendoroso é bonita, essa aqui é bonita, essa aqui dá pra jogar, e essa nova, ela tá bem legal. Eu consegui a Nami em Balas Espaço Prestígio, e bora pro modo treino pra gente já começar a falar do campeão. Antes disso, bora falar um pouquinho das runas da Nami. A Nami, ela é um suporte maguinho e ela teve uma alteração recente na qual ela não funciona tão bem mais com trovão. Então você vai estar usando todo o jogo aéreo e você vai escolher. Contra outros suportes magos, você geralmente vai pegar esse entrega de biscoito e perspicácia cósmica. E contra suportes que pulam em você, contra um Nautilus, contra um Pyke, você precisa do osso revestido, que vai te dar uma proteção extra ali na lane ou no meio do jogo. Até se você tiver contra um Zed, contra um Hecarim, esses bonecos chegam em você muito fácil, você pode estar optando por ele. Você quase sempre vai de Ignite, mas aquele exaust é sempre bom você ter noção, ou até mesmo às vezes com o Lucian, especificamente, é interessante pegar o heal, porque aí você nunca vai jogar na tela dos inimigos, você vai jogar atrás do Lucian e você nunca vai ter o ângulo para usar seu Ignite. Então você gosta de usar o heal para proteger a mais quando o Lucian for de exaust, o Lucian pode ir de cleanse ou até de Ignite. Já falei do Lucian algumas vezes, ele é o campeão core com a Nami. A Nami praticamente só aparece com o Lucian. Então, a gente vai estar vendo Eu decido aí tomar essa essa escolha ser muito importante e vocês vão. Mas eu falo um pouco mais pra frente de quanto dos outras matches dela. Por que que a Nami ela é um boneco que eu tenho que falar do Lucian? Porque ela justamente não aparece tanto. Ela é um boneco que sinergiza muito com o kit do Lucian. Então, ela também é um boneco que ela assim nunca vai estar super forte, mas ela também nunca vai estar super fraca. Então, deixa eu só organizar uma coisinha aqui. Aqui pronto. Aqui a gente está com o campeão. E aí a gente vai falar um pouco aí das habilidades dela para começar. E aí, com toda a habilidade que eu falar, eu já vou explicar por que que ela funciona com o Lucian e mais ou menos o que já dá para pensar o que você quer de um AD Carry do lado dela. A primeira habilidade que ele já está pedindo para eu evoluir aqui é o Vazante Fluxo. E ela é uma habilidade que tem 10 segundos de tempo de recarga, um custo de mana médio de 70, e ela faz. É a habilidade core que define a Nami. Vocês podem ver que eu posso tanto jogar num inimigo aqui, essa habilidade, quanto eu posso fazer pular entre vários inimigos se eu estiver aqui no meio da lane. Então, ó, ela vai saltar nesse alcance para um aliado e bater de volta para um inimigo. Então vocês podem ver que ela é feita realmente para bot lane. Você vai estar dando seus auto-ataques. Você vai utilizar, seja no inimigo para dar 2 danos e uma cura, ou no aliado para dar 2 curas e um dano. Então, assim, é uma habilidade extremamente importante você saber utilizar. E quanto melhor você for, você não só vai usar a habilidade, mas você também vai utilizar a passiva da Nami, que recebe muita velocidade de movimento quando você usa uma habilidade, seja você o aliado, quem recebe a habilidade da Nami vai receber uma velocidade de movimento. E essa velocidade de movimento ela pode ser utilizada para fugir da luta, para perseguir os inimigos ou até mesmo para tá micrando aí que a gente fala, que é, por exemplo, quando você domina o arbusto, aí tem um inimigo aqui, você vem, dá um tapa nele e usa sua habilidade para
você sair correndo dele. E aí ele meio que não consegue trocar dano porque você correu muito rápido dele. Você usa essa habilidade pra fugir. Saiu, bateu, entrou de volta no arbusto. Ele não te vê, ele não consegue mais trocar o hit. Então, é uma habilidade muito importante. E ela já comba também um pouquinho com a próxima habilidade, que é o E da Nami. Que é a Bênção da Conjuradora, que a Nami fortalece as habilidades e ataques de algum campeão e fazem com que esses ataques e habilidades causem lentidão. Então, ó, vocês podem ver que você fica com 3 marquinhas, e aí os próximos 3 ataques ou habilidade que você usar vão consumir essas marcas dando dano. E é aí que entra grande sinergia com o Lucian. O Lucian, hoje em dia, ele recebe, toda vez que ele recebe um buff, ele dá um dano bônus muito alto, e a Nami consegue aplicar muito fácil no Lucian. Então, o Lucian pula no inimigo, você usa o E enquanto o Lucian pula, e o Lucian vai dar uma tonelada de dano. E essa tonelada de dano, inclusive, funcionava antigamente com o Choque do Trovão, o Eletrocutar, que era a runa principal, mas a Riot tirou isso, então agora só funciona com a Aerie. E, apesar disso, a Aerie sempre foi uma runa boa pra Nami, e a gente vê até agora a Nami performando melhor ainda com essa runa, já que ela ativa tanto na parte de dar dano, mas ó, o Aerie também ativa como escudo. Quando eu utilizar a habilidade do inimigo, tá vendo? Vai dando escudinho, e isso vai se acumulando ao longo da lane de uma forma muito positiva. A terceira habilidade da Nami é a prisão aquática, que é também a mais clássica, uma das mais icônicas, que a Nami joga a bolha e pega no cara e, apesar da animação jogar pra cima, ele fica atordoado. Isso aqui não é um knock-up. E isso tem diferença porque a tenacidade reduz essa habilidade. Ela é bem interessante, ela tem o tempo de casting, então você tem que ficar ligado. Você jogar aqui ou jogar aqui não tem diferença no tempo, mas tem diferença às vezes na reação do cara. Você dá esse flash que não vai sair mais rápido, mas o que você pode fazer é justamente aprender a dar o seu E em você mesmo enquanto as suas habilidades estão no ar, que é uma coisa que você pode fazer tanto com auto-ataque, que esse é o combo principal da Nami, ó. Eu vou dar auto-ataque e enquanto auto-ataque no ar, eu vou dar auto-ataque W e enquanto tá no ar eu vou usar o E, pra vocês verem o quão rápido, ó, pô. Ativei os meus 3 Es e o cara tomou bastante dano. Isso aqui na lane ele é muito bom, muito importante, ainda mais para você ativar o seu Gume do Ladrão Arcano. A bolha da Nami ela é mais difícil de acertar do que parece. E as pessoas, conforme for subindo de nível, vão desviar muito facilmente. Então eu recomendo você sempre estar ligado quais slows, quais controles de grupo o seu time tem para te ajudar a acertar a sua bolha. Inclusive quais controles a própria Nami tem dentro do kit dela pra tá aí ajudando a acertar. E o principal é o slow do E. Então você vai dar o E e aí você dá o Q no cara e o seu slow vai ajudar ele a não conseguir correr pra fora da sua bolha. Ou, depois vocês vão ver a ult, você vai dar RQ. E aí bora falar da ult agora. Que a Nami invoca essa onda e ela arremessa os inimigos pro ar por 0.5 segundos. Esse tempo é perfeito pra você usar a sua bolha e o cara não tem como sair. E aí você dá essa cadeia de controle de grupo, né? O cara fica preso por 2 segundos e é um negócio em área, então se você acerta uma galera, o boneco fica bem poderoso. Outra coisa para legal pensar é que a sua onda nasce do seu lado, então às vezes você jogar ela um pouquinho na diagonal vai pegar mais rápido do que se você jogar para frente. E que a sua ult também é muito importante para você parar esses bonecos que pulam em você, que são os counters, os bonecos encantadores, então uma Kiana, um Zed. Como a ult dela é instantânea, às vezes você vê o Zed caindo, você já joga a bolha que é insta, e o cara fica muito tempo parado, não consegue assassinar sua backline. Então, jogar a proximidade dos aliados, protegendo. Quando aparecer o Zed, pô, RQ, não tem segredo. O seu aliado não só vai ter tempo pra fugir, pra bater nesse cara, como ele também ganha a passiva da Nami de velocidade de movimento, não só quando você dá o buff. Putz, não tá aparecendo aqui. Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que ele ganha mais velocidade de movimento, mas ele também vai ganhar essa velocidade de movimento se você acertar ele com a sua bolha. Ó, como vocês podem ver aqui, tanto a sua bolha quanto a sua ult vai deixar o cara mais rápido
vai ajudar ele a correr. Então, por exemplo, se você vê uma luta num lugar fechado, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é muito comum durante o jogo, a galera começa a se embolar aqui na jungle e a ult dela tem um range excepcionalmente alto. Então, ó, você ulta de fora da range, os caras não veem a ult chegando e você consegue fechar toda uma saída, jogando os caras pra cima e dando velocidade de movimento para sua equipe. Então é bem interessante, ó, esses choke points, né, esses pontos de controle, olha quão longe a ult da Nami chega. E lembrando, sempre você tenta fechar a saída dos caras. Então, por exemplo, se tem uma galera lutando aqui e você acha que os caras vão correr pra cá, você não mira assim nos caras, que aí você só pega eles. Você mira logo na saída deles, porque aí eles são forçados a não se movimentar, entendeu? É muito difícil dos caras escaparem. E aí é um pouco disso, a Nami ela vai querer estar sempre de olho, sempre protegendo os aliados. E falando um pouco de build, também por que que a Nami sinergiza muito, é que a galera começou a fazer o mandato imperial, perceber que a sinergia era muito forte, só dela dar o E no aliado, ela vai estar dando esse buff do mandato imperial, que causa mais dano, então ela é um boneco que fica muito forte, tem um spike gigantesco quando fecha esse item, e é muito disso que você quer fazer. Inclusive, quando tiver com Lucian, o ideal é você evitar até comprar a bota fechada, talvez comprar a primeira bota, mas tentar fechar o mais rápido possível esse item. Tem até umas estratégias, às vezes as Namis usam bota na runa para fechar o item mais rápido e que você vai ter um mid game muito forte. Algumas opções só pra gente terminar a parte de build. Deixa eu botar um pouquinho de ouro em mim aqui. Na parte de build, você geralmente vai fazer a bota de Oriana da Lucidez, Mandato Imperial e Cajado Aquafluxo. São os melhores itens para ela, mas algumas preferências, algumas coisas são de preferência pessoal também. Tem a opção de fazer Putrificador Quintec para cortar cura, muito bom também. A outra opção é você fazer o Mejai, porque como eu disse, ela é um boneco que tem um snowball muito forte no meio do jogo. Então, se você faz o Lacre de Sombrio, começa a pegar alguns stacks e depois faz o Ladrão de Almas no Mejai, você consegue continuar com essa vantagem. E por ser um boneco muito frágil, também às vezes é interessante você fazer um cronômetro. Às vezes você vai pegando kill, pegando kill, pegando kill. Quando você aperta a tab, você tá com uma recompensa muito alta na sua cabeça e você tá sem flash e o cronômetro te dá essa facilidade de jogar as lutas um pouco melhor, que você pode inclusive fechar as zonas tranquilamente. E suporte é geralmente isso. Você geralmente não vai passar de 2 itens, você vai querer fazer sempre a Pedra Vigia quando chegar no nível 13 e não tem muito segredo. Nos jogos, a build dinâmica que eu mais gosto, pessoalmente para os meus jogos, no meu estilo de jogo, é fechar o mandato o mais rápido possível. Depois eu fecho a minha bota com Lacre Sombrio. E se eu consigo Lacre Sombrio, eu vou para Ladrão de Almas do Mejai, faço um cronômetro para usar em alguma luta importante do jogo. E no final do jogo, eu troco esse cronômetro por um Capuz da Morte de Rabadon. Essa, assim, é a build mais roubada pra ela, mas assim, é uma build que tem muito risco, você fica muito exposto sem os Zhonhas, e óbvio, é muito cara, mas esse é só para aqueles jogos que você vai estar carregando, você vai estar estompando, você vai fechar muito AP, porque tanto o Capuz da Morte de Rabadon como o Pedra Vigia, eles estacam porcentagem de AP depois que você evoluir, ó, 12% de AP, Ladrão de Almas se tiver estacado vai dar muito AP, e o negócio vai ficar maluco. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a lane dela. Como eu disse, ela tem um mid game muito forte. Você vai estar evoluindo geralmente o seu W, e depois do seu W você vai querer priorizar o seu E, porque quando você bota pontos no Q, ele não aumenta a duração. E o que é bem difícil de acertar, o E você vai estar sempre acertando, sempre dando um slow consistente. E quanto mais pontos você coloca no E, maior o slow. Então mais fácil de acertar a sua bolha. Quando o cara toma 30% de slow, facilita bastante a sua vida. Agora falando um pouco da lane phase. Ela é bem fraca, bem vulnerável, apesar de que contra outros maguinhos, se você consegue estar com a AD Carry forte da lane, você consegue até trocar, ela funciona às vezes com Ezreal, com a Caitlyn que dá dano de longe, e é aquele negócio, para você surpreender os inimigos, você quer usar o seu E enquanto tem uma habilidade, enquanto tem um auto-ataque voando no ar. É um pouco disso, você vai sempre querer usar o W de uma forma que pegue em 3 pessoas. Então, por exemplo,
Aqui você vai pegar em 3 pessoas, aqui você vai pegar em 3 pessoas, e a habilidade está sendo bem utilizada. É, mas o foco dela tem que ser em ativar o Gume do Ladrão Arcano bastante na lane, para ganhar ouro o mais rápido possível, para fechar o mandato imperial ali, idealmente antes dos 11 minutos de jogo. Tem alguns suportes do competitivo que focam em fechar em antes dos 8 minutos para você subir na luta de arauto com o mandato. E aí, cara, não tem contestação. Se você fecha o mandato aos 8 minutos, é muito dano. A marca dando 90 de dano mágico extra e concedendo 20% de habilidade. É assim, é uma explosão ridícula. Às vezes você vê o Lucianami chegando no nível 7, nível 8 e já dando IK, né? Matando em um hit o cara. Então é um boneco extremamente poderoso. Você vai querer geralmente dominar a lane, dominar a bush. Se você quiser, joga de dentro da bush, igual eu disse. Se não tiver uma ameaça em você, você joga batendo. Se tiver uma ameaça, você joga atrás dos seus minions ou sempre do lado do seu AD Carry e focando realmente no mid game. No mid game, outra coisa também interessante é você tá sempre dominando aí essas bushes, tá sempre cuidando muito do flanco porque você é muito exposto. Seu flash, por exemplo, vale ouro, você não quer gastar seu flash por qualquer coisa e você quer sempre de olho no seu AD Carry para você não ficar muito longe dele. Porque, por exemplo, se o seu AD Carry, se alguém pulando o seu AD Carry aqui, você às vezes dá essa bolha, fica meio difícil. Você às vezes não consegue parar, por exemplo, um Zed, uma Kiana, que chegam e destrói o cara. Só que se você tá um pouquinho mais perto, você consegue já fazer o sua ult nascer instantaneamente e cair muito mais rápido do que a bolha. A bolha, os caras vão flechar, os caras vão desviar, a sua ult nascendo instantâneo, os caras vão tomar. Melhor ainda se você lembrar de fazer a ult meio na diagonal, os caras tomam mais rápido ainda e você já dá a sua proteção pro seu aliado. É um pouco disso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou também estar trazendo aí uma gameplay dinâmica que eu trouxe para a gente analisar um pouco do que eu fiz, do que eu não fiz. E se eu deixei pescar alguma dúvida, alguma matchup, vocês podem estar sempre me falando.